Letícia tremia enquanto a caneta riscava a folha do divórcio. As lágrimas caíram em gotas lentas sobre a assinatura, dissolvendo a tinta como se apagassem uma vida inteira. O cartório ficava numa rua estreita de Madrid. O vento trazia chuva fina que tamborilava nas vitrines, e o som distante do metrô vibrava como um relógio que marcava o fim de um tempo. Letícia tinha 33 anos, era designer de interiores e carregava nos ombros uma determinação que ainda não sabia nomear. Por fora, mantinha o casaco ajustado e um sorriso contido. Por dentro, sentia as costuras do mundo arrebentarem. Do outro lado da mesa estava Marcos Fernandes, 38 anos, terno escuro impecável, sorriso medido, olhos que há muito haviam trocado promessas por compromissos. Na bolsa de Letícia, dobrado entre recados e um guardanapo de café, havia um teste de gravidez com 2 linhas claras, um objeto silencioso que prometia virar tudo de cabeça para baixo. Quando a escrivã se retirou por um momento e a luz fluorescente parecia revelar cada fissura do teto, Letícia puxou o teste, colocou-o sobre a mesa e o rasgou em pedaços tão pequenos quanto as esperanças que imaginara. Ela saiu sem olhar para trás, a chuva misturando-se às lágrimas, decidida a não deixar que ninguém transformasse aquilo em vergonha. 6 anos depois, o passado voltaria a bater à sua porta de um jeito que ela nunca esperara. O que parecia um fim tornaria-se apenas o primeiro ato de uma virada. Naquele dia, no cartório, as vozes foram curtas e cortantes. Rafael, advogado de Letícia, falou com a voz de quem mede palavras para não ferir ainda mais. Rafael: precisamos assinar agora para formalizar. Letícia: eu sei, Rafael, apenas me dê um minuto. Rafael: não podemos adiar, os prazos são claros. Marcos: faça o favor, Rafael, não tenho tempo para dramatizações. Letícia: Marcos, por favor, pode ser um pouco mais humano? Humanidade não paga contas, Letícia. Não vim aqui por dinheiro, vim por dignidade. Respira, Letícia, e assina. Marcos: assine logo e acabamos com isso. Não vou mais deixar que você decida por mim. Vou anotar tudo, Letícia. Conte comigo. A cada frase, o papel parecia ficar mais frio nas mãos dela. O cheiro de café velho vindo da esquina misturava-se ao cheiro de tinta, e a textura áspera do envelope que guardava o teste parecia marcar a pele. Saiu para a rua e caminhou sem rumo, os passos molhados deixando marcas no asfalto. As memórias vieram em ondas. Lembrou do primeiro apartamento que dividira com Marcos, do som da panela de pressão ao meio-dia, do sorriso dele chegando cansado, do primeiro projeto de design que entregara e que ele aplaudira. Lembrou também das discussões curtas, das saídas tardias, das desculpas rasas. A decisão parecia um corte seco, mas no silêncio do corredor, com a chuva escorrendo no casaco, algo novo começou a nascer. A promessa de um recomeço que seria apenas dela. Ao tomar o metrô para o sul da cidade, tirou do bolso o número de telefone de Ana, amiga de faculdade, e chamado para um café que cheirava a chá e a confissões. Na noite que veio depois do cartório, no apartamento que já não era mais dividido, Letícia abriu a gaveta onde guardava poucos objetos que carregava como documentos de uma identidade que se recusava a perder. Havia fotos de viagens, um desenho de maquete que fizera na faculdade, cartas da mãe e uma pequena caixa com cartões de visitas que ela colecionara quando começara a trabalhar. Resolveu que teria aquele bebê, que a presença dele não seria motivo de vergonha nem de briga. Comunicou à mãe, Sofia, com a voz trêmula e recebeu do outro lado um choro misturado a risos e silêncio. Sofia: filha, venha para casa, eu cuido de você. Letícia: mãe, eu consigo, eu quero conseguir sozinha. Sofia: ninguém faz tudo sozinho, você sabe disso. Letícia: eu sei, mas preciso provar que posso. Sofia: então prove, minha filha, mas não me afaste. O abraço de Sofia, meses depois, cheirando a sabão e a canela do bolo que sempre fazia, foi a primeira fortaleza contra o abandono. Decidiu mudar de cidade. Barcelona parecia prometer maior anonimato, mais oportunidades e o sol que Madrid havia perdido. Fez a mudança com poucas malas, com o som de latas chutadas por baixo do caminhão de mudança, com a risada de Júlia, recepcionista do prédio onde alugaram um estúdio, e com a sensação de que o mundo agora era um mapa em branco.
Nos meses seguintes, nasceu Lucas, num pequeno centro de maternidade com cheiro de lençol e leite, e a sensação de segurar aquele corpo miúdo sobre o peito foi uma afirmação cotidiana. Ela era mãe e faria aquilo dar certo. O primeiro leite, o contato quente, a pele macia, o olhar direto do filho, tudo aquilo reconstruiu uma arquitetura emocional que a dor havia derrubado. Backstory: Letícia nasceu numa cidade litorânea, filha de professora e eletricista, brincava em quintais com areia e sal no cabelo. Ainda menina, colava recortes de revista em cadernos, desenhava plantas de casas e fazia maquetes com caixinhas, cheiro de cola e papel picado preenchendo a cozinha onde sua mãe cozinhava. Estudou arquitetura por insistência e design por paixão. Trabalhou em pequenas agências, dormiu em pisos de estúdios enquanto montava portfólios e aprendeu cedo que ninguém oferecia oportunidades de graça. Aos 25 anos, conheceu Marcos numa coletiva de um concurso de design. Ele prometeu mundos e parcerias e ela acreditou. O casamento veio como um projeto que parecia complementar seu nome com o dele, mas logo as ordens de serviço substituíram as declarações de amor. Perder a independência emocional durante o casamento era parte de um padrão que Letícia só reconheceu tarde. A perda foi também um impulso. Aprendeu a costurar suas finanças, a negociar contratos, a transformar pequenas encomendas em maquetes maiores e a ouvir o feedback duro de críticos que não davam férias. Cada livro que leu sobre gestão, cada curso noturno, cada mentor que cruzou o caminho, a empurrou para fora do medo. Aos 30, com Lucas no colo, estudou consultoria de design e arquitetura sustentável, fez freelances para cafeterias e clínicas e percebeu que o trabalho podia ser uma nova casa. A reconstrução profissional foi lenta e concreta. Começou a atender clientes locais, redesenhou interiores de perfumarias, criou ambientes que cheiravam a madeira, a café e a tinta fresca, e expôs uma maquete numa pequena galeria de bairro. Carlos, mentor que conhecera numa oficina de empreendedorismo, ajudou a revisar propostas. Ana, amiga de faculdade, apresentou contatos em editoras. Júlia, que trabalhava no prédio, trouxe clientes que queriam transformar escritórios em lugares mais humanos. Pedro, um pequeno investidor local, viu numa apresentação que ela fez num coworking a capacidade de transformar espaços e ofereceu um primeiro cheque para um projeto piloto. As dificuldades foram muitas, noites sem dormir, contas que tarde vinham a pagamento, o frio na barriga de abrir uma empresa pequena. Ela aprendeu a explicar projetos com números e prazos, a conversar com orçamentos e fornecedores, a negociar prazos como se fosse costurar uma nova rotina. Havia dias em que o medo voltava. O cheiro de café frio parecia lembrar o tempo do casamento. Mas havia também dias em que a porta do estúdio se abria para clientes que aplaudiam o que criara. Certo dia, surgiu um concurso municipal de requalificação de um antigo armazém à beira do rio. Um projeto que poderia colocar sua empresa no mapa e abrir portas para contratos maiores. Letícia passou noites montando a proposta. A maquete cheirava cola e tinta e ela tratou cada detalhe como se fosse uma promessa. O organizador do concurso era uma incubadora liderada por um conselho que incluía o CEO de uma grande incorporadora que atuava na cidade. O nome do investidor que poderia financiar a execução apareceu numa lista: Marcos Fernandes, o mesmo homem que um dia fora marido e que agora surgia como uma figura poderosa, dono de projetos e de olhares que cobraram promessas. Ao receber o e-mail de confirmação para a fase final, com o pedido de apresentação presencial, Letícia sentiu o chão tremer. Aceitaria trabalhar num projeto que poderia estreitar laços com quem um dia desrespeitara? Precisava daquele contrato para crescer, mas tinha o filho, tinha a memória de cada rasgo do casamento. Depois de longas conversas com Sofia, com Carlos e com Ana, decidiu apresentar seu projeto e manter fronteiras claras. Seria profissional, sem concessões pessoais. A primeira reunião com o conselho aconteceu numa sala com vista para o rio. O piso refletia a luz cinzenta da tarde e o cheiro de borracha das cadeiras novas misturava-se ao aroma fraco de chá. Marcos entrou com passos medidos, vestindo um casaco que parecia milimetricamente alinhado, e viu Letícia com uma mistura de surpresa e avaliação. O encontro foi conduzido por Pedro, que abriu com um tom objetivo. Pedro: Letícia, pode nos apresentar seu conceito? Letícia: obrigada. Vou começar pelo contexto social do bairro. Marcos:
Eu vi seu portfólio, alguns trabalhos interessantes. Obrigada. Tratei deste projeto como uma resposta às necessidades locais. Júlia, que estava na plateia como convidada, sorriu com orgulho. Ana sussurrou um incentivo no canto. Vai, você tem tudo. Marcos, você realmente decidiu vir pessoalmente? Sim, decidi que era importante mostrar onde queremos chegar. Rafael, que a acompanhava como consultor jurídico desta vez, fez uma observação técnica. Rafael, precisamos alinhar cláusulas de execução caso sejamos selecionados. Marcos, claro, cláusulas são importantes. Prefiro que isso fique claro desde o início, com transparência para que não haja interpretações futuras. A apresentação misturou termos técnicos e imagens sensoriais, maquete, planta baixa, imagens de como o espaço teria cheiro de pão fresco, bancos de madeira, luz natural filtrada, e a voz dela se manteve firme. Após a apresentação, quando a sala se esvaziou e o som do café começou a dominar, Marcos aproximou-se com um tom pequeno e pessoal. Marcos, você não precisava ter vindo. Letícia, precisava, porque eu acredito no que apresentei. Marcos, ainda acha que pode conciliar tudo sozinha? Não é sobre provar para você, é sobre fazer o melhor projeto possível. Marcos, ainda guarda rancor, foi? Rancor é uma palavra grande. Eu guardo escolhas que me fizeram mais forte. Marcos, e o menino? Como está? Letícia hesitou. O cheiro do café ficou mais intenso e Lucas apareceu na memória como um sinal de urgência e ternura. Letícia, ele está bem, cresce e me ensina a cada dia. Marcos, gostaria de conhecer o filho, sabe? Ele não é um troféu, Marcos, é uma pessoa. Marcos, eu estava tentando dizer que talvez eu pudesse ajudar de alguma forma. Ajuda com limites, não com promessas vazias. A conversa foi curta e afiada, cheia de subentendidos e escolhas que apontavam para uma negociação futura. O momento de revelar Lucas aconteceu numa tarde em que o conselho pediu uma proposta adicional com detalhes sobre o uso comunitário. Letícia enviou uma foto do menino com um bilhete discreto na apresentação, algo que dizia que o projeto também vinha de quem criava vidas naquele bairro. Quando Marcos viu a foto numa reunião seguinte, sua expressão mudou e a sala ficou mais silenciosa. Rafael, você trouxe a criança para o debate institucional? Não é isso, apenas não esperava. Não trouxe para debate, trouxe para mostrar por quem trabalho. Ainda assim, isso é inesperado. Surpresas fazem parte do processo humano, não apenas do corporativo. Você pede justo, mas às vezes justificativa emocional não paga execução. Não pedi justificativa, pedi apenas que se olhe com humanidade. E se eu disser que isso me move a revisitar coisas que fiz? Revisitar não significa reescrever, Marcos. O diálogo se alongou, com palavras medidas, e em determinado momento, Marcos deixou sobre a mesa uma fotografia antiga que mostrava Letícia sorrindo num evento de faculdade. A imagem agiu como ponto de negociação e de lembrança, uma peça que ele usou para tentar criar proximidade. O incidente decisivo com Lucas aconteceu numa visita de inspeção ao armazém transformado em espaço comunitário. Letícia havia convidado alguns membros do conselho, entre eles Marcos, para verem maquetes e protótipos. Lucas, que gostava de Lego, levou uma pequena caixa e sentou-se num canto com blocos coloridos. O som das peças batendo no chão e o cheiro de massinha que usavam nas oficinas infantis criaram uma cena que era simultaneamente simples e profunda. Enquanto Letícia apresentava soluções de iluminação e áreas verdes, ouviu uma voz pequena perguntar bem alto: "Mamãe, por que aquele homem me olha?" Lucas usou as peças para apontar a figura dele. Marcos, surpreendido, sentiu a pergunta cortejar sua memória. Letícia, com a respiração presa, aproximou-se. Letícia: "Lucas, esse senhor trabalhou com a mamãe num projeto." Lucas: "Ele tem olhos igual aos meus?" Marcos olhou para as mãos do menino, para o rosto que lembrava traços que um dia lhe pertencera e ficou em silêncio. Marcos: "Ele tem seu sorriso, Letícia." Letícia: "Ele tem o sorriso da vida, não de promessas." A tensão subiu num fio invisível, com o ruído de cadeiras e o aroma de cola formando uma moldura tátil do momento. A criança, alheia à história adulta, ofereceu um bloco para Marcos, como se fizesse um gesto de paz. Marcos aceitou com as mãos tremendo e naquele contato simples algo se abriu. O diálogo que se seguiu naquela sala teve longas trocas, 8 ou 10 vozes num vai e vem que alternou entre técnico e íntimo. Marcos: "Eu não sabia que tinha um filho." Letícia: "Não é sobre saber, é sobre reconhecer responsabilidades." Marcos: "E o que você quer de mim agora, Letícia?"
Letícia: não quero ajuda financeira apenas, quero respeito e que ele tenha direito de conhecer se isso for saudável. Marcos: como podemos garantir que seja saudável? Letícia: com regras claras, visitas acompanhadas, respeito aos horários e à rotina. Marcos: e eu se eu quiser mais do que isso? Mais do que isso envolve diálogo com o tempo e com o que Lucas sentir. Marcos: e você confia que eu posso ser parte disso? Confiança se reconstrói com ações, não com palavras. Marcos: posso começar por manter presença nas datas importantes. Pode começar por não invadir nossa privacidade. Posso assinar um termo de compromisso. Então façamos isso de forma transparente. Rafael escreveu as condições enquanto Sofia observava com os olhos úmidos. A negociação foi tensa, cheia de pequenos acordos que pareciam cimentar um terreno frágil. Depois do encontro, as coisas não foram lineares. Marcos cumpriu algumas visitas, trouxe brinquedos que cheiravam a plástico novo e, em 3 ocasiões, tentou puxar conversas que buscavam intimidade. Letícia mantinha limites firmes, reservando noites para Lucas, trabalho e estudo, enquanto aceitou gradualmente que a presença dele poderia ser positiva se pautada em respeito. Houve deslizes, olhares persistentes, mensagens em horários impróprios e também risos partilhados por ver Lucas correr entre as pilhas de madeira do espaço reformado. Em determinado momento, numa feira de design urbano, Marcos aplaudiu publicamente a solução de Letícia e falou com orgulho profissional. Isso reacendeu em ela sensações contraditórias, uma mistura de ganho de mercado e de ganho pessoal que precisava ser administrada. Um mês depois, a rotina havia ganhado novos contornos. Letícia acordava cedo, o cheiro do chá no chaleira preenchia o pequeno apartamento, e Lucas pedia histórias antes da escola. Marcos apareceu em algumas datas-chave, trazendo um gesto que parecia ter ensaiado com assessores. Para Letícia, era importante observar se aquilo trazia segurança ou apenas espetáculo. Ela marcou encontros com um psicólogo infantil recomendado por Sofia, para que qualquer aproximação fosse orientada. Letícia anotava em um caderno cada avanço, cada recuo, registrava conversas e horários e fez um acordo formal assinado por Marcos, redigido por Rafael, com cláusulas de visita, limites e responsabilidades. O projeto do armazém entrou em fase de obras, e Letícia, no canteiro, sentiu o cheiro de cimento, a madeira crua, o barulho de serras e de crianças experimentando espaços. Ver Lucas brincando no local que ela idealizara trouxe a sensação de uma promessa que se cumpria em atos concretos. Para a comunidade, o espaço virou referência, para ela, um novo lar profissional. 3 meses depois, a relação entre Marcos e Lucas caminhava com passos medidos. Havia visitas mensais e Marcos começara a participar de reuniões escolares. Letícia observava com cautela, mas permitiu que ele levasse o menino para jogos no parque em finais de semana combinados. A empresa de Marcos financiou parte de uma oficina educativa no armazém e ele apareceu em eventos com um tom mais público, menos íntimo. Letícia manteve a postura profissional e, ao mesmo tempo, deixou que gestos pequenos fossem avaliados pelo tempo. Em sua carreira, assinou um contrato maior para reabilitar uma linha de lojas locais, o que a colocou em destaque nos jornais de arquitetura. O cheiro de tinta nova nas lojas inauguradas foi também cheiro de validação pessoal. Amigos como Ana e Carlos vieram celebrar discretamente, e Sofia, emocionada, costurou um lenço que guardava para ocasiões importantes. 6 meses depois, o que parecia um risco havia se transformado em uma nova arquitetura de vida. O armazém estava concluído, crianças corriam pelo chão que Letícia desenhara, e uma placa discreta mostrava os nomes dos patrocinadores, entre eles o de Marcos Fernandes. A relação entre ele e Letícia era agora pautada por regras claras, encontros acompanhados por profissionais quando necessário e a construção de uma parentalidade compartilhada que respeitava limites. Lucas, ao olhar para as fotos no mural do espaço, apontou para uma imagem onde ele e Marcos plantavam um arbusto e disse com a naturalidade de quem nasce para o mundo: "Eu e papai plantamos aquilo juntos." Letícia sentiu aquela frase como um selo de que a vida podia acolher contrastes. No trabalho, firmou uma parceria com uma rede de lojas que valorizava seu olhar humano sobre espaços e abriu uma pequena equipe que incluía Ana e Júlia em papéis fixos. O estúdio cresceu, com cheiro de café sempre presente, e ela passou a dar palestras sobre design comunitário, falando com autoridade sobre como espaços moldam vidas.
Ao olhar para trás, Letícia reconheceu que a dor do divórcio e o gesto de rasgar o teste haviam sido, paradoxalmente, o começo de uma escolha que a conduziu para a própria força. Sua vida não se resumira a uma vingança ou a uma reconciliação simplista. Aprender a negociar com limites, a transformar abandono em projeto, a colocar o filho no centro e a aceitar ajuda quando esta fosse respeitosa. Se esta história tocou você, respire fundo com ela agora e compartilhe nos comentários sua própria virada. Escreva começando por Minha Vez, para que eu possa encontrar relatos parecidos e lembrar que ninguém recomeça sozinho. Sua experiência pode iluminar o caminho de outra pessoa. No final, o que ficou foi uma lição concreta. Recomeços exigem estruturas e afeto, contratos e ternura, decisões firmes e flexibilidade com o tempo. Letícia criou para si um espaço onde trabalho, maternidade e dignidade coexistiam. A cidade que a testemunhara no cartório agora a acolhia como profissional reconhecida e mãe respeitada. Inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias de pessoas que, entre lágrimas e tinta, escolheram recomeçar. Rasgar um papel nem sempre é um fim, muitas vezes é o primeiro movimento de uma vida que se reconstrói com coragem.